Sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia, estaremos juntos na aula de hoje. Nossa aula 9, Objeto de Conhecimento, Gêneros Musicais Brasileiros, Bossa Nova e Jovem Guarda, Detalhamento, Contexto Histórico, Características e Principais Artistas dos Gêneros Musicais Bossa Nova e Jovem Guarda. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem! Estamos agora começando a nossa aula sobre Bossa Nova. Sim, a Bossa Nova que nos traz ali todo o molejo, aquela coisa carioca. Pelo nosso cenário, consegue perceber que precisa ter aquele maneirismo. Sim, isso nos leva a uma gíria do Rio de Janeiro, porque bossa seria uma gíria carioca que traz aquele modo, jeito ou maneira de ser. Então, quando falamos dessa bossa, temos que entender que se é uma gíria, quando a gente traz para um outro contexto, tem também outro significado. Mas, mesmo assim, não perde a essência do que vamos falar hoje. Como, por exemplo, quando trazemos para o nosso contexto amazonense. Falar de bossa no Amazonas é falar que a pessoa ela é elegante. Então, é uma pessoa que ela se arruma, que ela está bem ajeitada. E assim, a gente diz, nossa, essa pessoa está toda na bossa hoje. Ou seja, ela está toda bem arrumada. Né? Então, vamos, a partir dessas gírias, desses contextos, entender como seria isso na música. Vamos falar hoje, então, sobre a nossa Bossa Nova. Vamos lá, avançando, vendo que a Bossa Nova, ela tem aquela questão de um processo que parte da urbanização. Então, vejamos que isso começa com Juscelino Kubitschek. Sim, a bossa despertou em meio ao processo de urbanização e industrialização no Brasil, nesse governo de Juscelino Kubitschek. Assim, vamos perceber que ele traz consigo uma visão diferente, visto que ele parte ali da sua formação de médico, político e teve aqui também como presidente do Brasil. Então, nas épocas de 1956 e 1960, ele estava aqui trazendo também a sua governância. E nesse período vamos ver que era um tempo em que hoje podemos olhar até com um olhar bem otimista. Partindo disso, vamos perceber que a Bossa Nova foi um movimento de música também. Porque se tudo isso que a gente traz, esse maneirismo, como falei há pouco, com esse olhar que parte ali desse momento político também vislumbrando algo futurista, não é para ficar no tradicional. Vamos pensando em avançar. Da mesma forma, na música. Vejamos então que a nossa Bossa Nova foi um movimento da música popular brasileira que surgiu no final dos anos 50, caracterizado por forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. E aqui vamos perceber, olha só essas imagens. Quando a gente fala dessa bossa, além de tudo isso, também tem aquele outro significado que eu trouxe desse contexto amazonense, também dessa elegância. Então, precisa ter aquele molejo, né, como diz Vinícius de Moraes. Precisa ter aquele molejo, mas também precisa ter a alegria. Precisa ter a tristeza, mas também a felicidade. Trazendo assim esses dois polos e mostrando que tudo isso é esse equilíbrio da vida. Vamos perceber então que esse movimento da música popular brasileira, que surgiu nessa década de 50, caracterizado por essa influência do samba carioca e do jazz, surgiu dentro de um cenário em 1958 com a canção Chega de Saudade. Quem nunca ouviu, né? De Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pelo cantor e violinista
João Gilberto, e foi alvo da primeira grande manifestação de crítica nos jornais brasileiros. Ou seja, consegue perceber que toda vez que a gente parte desse contexto, saindo do tradicional e vislumbrando aqui a questão futurista, vai ter um estranhamento. A partir desse momento de estranhamento, automaticamente a gente percebe que não há uma aceitação. Então, dessa forma, foi um movimento que não chegou já agradando a todos. Foi um movimento em que teve um certo momento bem crítico, onde foi necessário o quê? A questão também com o tempo, ir conscientizando as pessoas que esse movimento, ele também trazia consigo um outro olhar e que não era uma questão de ruptura negativa, mas sim uma possibilidade de enxergar essas várias possibilidades, trazendo essa questão do samba e trazendo essa questão do jazz, surgindo assim um novo estilo e que era algo apenas diferente. Ocorria um estranhamento por não ser algo conhecido. A partir desse momento que não é conhecido, automaticamente ocorre esse estranhamento. Então, levou ainda um tempo para poder realmente ter uma aceitação, começar a ser visto como um estilo musical. E conseguem perceber que a gente já mudou de cenário. Sim, hoje estamos chegando aqui nesse lugar maravilhoso. E também conseguimos perceber a beleza exatamente da bossa nova. Conseguem perceber que no cantinho nós temos um QR Code com a música que falamos há pouco, da Garota de Ipanema. E aqui, quando falamos dessa música, é exatamente inspirada no Rio de Janeiro, nessa vista. E quando olhamos aqui esses ladrilhos. Claro, quando falamos de chegar aqui nesse cartão postal e inspiração de canção para muitos famosos, também podemos perceber que nos traz até um outro olhar para aquelas músicas bem clássicas, ou seja, enxergando que também é necessário esse molejo, essa sensação de leveza, para além daquele instrumental já conhecido. Dessa forma, vamos perceber que essa sutileza que vai vir influenciada até mesmo do jazz, chega influenciando esse movimento com Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, falamos há pouco de duas músicas importantes, né? A primeira, que veio abrindo alas para esse movimento, a música Chega de Saudade, que foi tocada por João Gilberto em 1957. Essa música ainda foi algo bem iniciante para esse movimento, mas já estava mostrando ali a mistura dos estilos. Com o tempo, a gente vai perceber que temos outras possibilidades. Aí assim, tem aqui para vocês também ouvirem a música Garota de Ipanema, que é também um clássico desse movimento, inspirada nesse cartão postal e também que foi composta por esses artistas. Porém, vamos perceber que, apesar de toda essa beleza, falamos também do nosso contexto político. Dessa forma, não podemos deixar de falar do impacto, já que estávamos falando também desse contexto social, político, que estava trazendo esse olhar e que estava ali vislumbrando o futuro. Então, quando falamos do impacto dessa música, podemos dizer também que foi algo considerado um divisor de águas. Essa expressão é exatamente no sentido em que nem sempre todos vão gostar. Ficou dividido. Alguns gostaram disso que estava surgindo, desse movimento diferente.
Outros criticaram bastante. Então, enxergar que aquilo ali estava surgindo, estava tirando a beleza do samba, estava tirando o que era nosso, misturando com algo estrangeiro. E aqui foi visto também a questão que os músicos eles passaram também a compor não só de forma tão metrificada, mas sim começando a colocar o quê? A sua vivência, colocando os seus sentimentos. E nesse momento também vamos ver a questão de estilos diferentes de compor música. Não seguia-se mais aquele estilo tradicional de compor uma música. Tanto é, como falamos há pouco, se vocês colocarem o celular para ver no QR Code, vão perceber a diferença da música. Assim, vamos ver que em 1957, o arranjador Antônio Carlos Jobim estava trabalhando no disco Canção do Amor Demais, da cantora Elisete Cardoso, e impressionado com o som inovador de João Gilberto, convidou para participar do disco do qual era arranjador e compositor, já que o disco era composto de canções de Jobim e Vinícius de Moraes. Vejamos aqui as imagens. Olha só, aqui vamos ter a Elisete. Sim, é uma cantora da época de rádio, conseguimos ver que ela traz também nesse início uma grande importância, porque quando falamos do início da Bossa Nova, sempre falamos dos grandes compositores, principalmente de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Porém, os seus intérpretes são muito importantes nesse momento, aqueles que colocam vida, dão voz, que colocam som, e mostrando também a interpretação, ou seja, o sentimento que passa na voz, a verdade do que é falado. Então, esses são os intérpretes. É possível ver aqui o João Gilberto, que foi o violonista, ou seja, ele estava tocando, e a Elisete Cardoso, que estava cantando, trazendo a interpretação na sua voz. E assim, vamos conhecer as características? Vem comigo! As características da Bossa Nova podem ser apontadas como aquele tom coloquial na voz, temas cotidianos, a voz mais baixa, quase como que sussurrando. Lembra daquela coisa da água? Lembra daquela imagem lá da praia de Ipanema? Sim, para trazer como se fosse essa brisa, essa leveza, as harmonias de samba e invenções melódicas de jazz. Então, saindo daquele samba mais agitado, começa a vir aqui a questão da sutileza, desse molejo, essa bossa, que é exatamente essa elegância, mas trazendo também aquilo do popular. Então, conseguindo trazer um equilíbrio entre os dois polos. Vamos agora conhecer um outro movimento? Sim, Jovem Guarda. Com certeza, vocês também já ouviram falar da Jovem Guarda. Porém, aqui vamos ver que ele é um movimento para além do movimento musical. Foi um movimento cultural, surgido em meados da década de 60, e que mesclava a música, o comportamento, a moda. Então, era algo que estava trazendo também esse ar inovador, porém, não só na questão musical, mas comportamental. Então, quando falamos dessa Jovem Guarda, vamos olhar outros aspectos, não somente o musical. Assim, vamos ver o estilo ou o gênero também, que em um certo modo de comportamento também influencia o modo de vestir e que está tudo interligado. Dessa forma, a Jovem Guarda modificou o comportamento da juventude da época.
E assim vamos ver a expressão Jovem Guarda. Sim, essa expressão originou-se do programa musical de televisão exibido na TV Record de São Paulo em 1965 e 1968, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Olha só eles aí, muita bossa, né? Mostrando esse ar de juventude, trazendo aí essa leveza e, claro, aquela coisa meio descolada. Então, o nome do programa, Jovem Guarda, foi o que batizou o movimento musical e estético que introduziu rock no Brasil. A partir daí, em 1950, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão, em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países. Olha a relevância aqui dessas comunicações. Ou seja, vimos a questão de estar olhando lá na bossa, a influência do jazz e trazendo um outro movimento para o Brasil. Quando falamos agora na Jovem Guarda, temos também outras influências que são de fora do Brasil, trazendo essa troca de comunicação e assim fazendo surgir uma outra possibilidade de movimento, de juventude, de comportamento, de estilos, certo? Continuando, vamos ver que a partir desse movimento surge o quê? A questão também dessa comunicação um pouco mais diferente. E assim, a partir de 1964, quando a ditadura se instalou no Brasil, a transmissão das partituras de futebol foram proibidas. Olha só, estamos falando de comunicação, de um programa de TV que trouxe essa influência. Então, vamos perceber que toda essa influência, ela vai repercutir onde? Nesse comportamento e automaticamente no campo musical. Então, quando falamos do campo musical, vamos perceber o rock and roll, que caía no gosto de vários jovens e que eles se identificavam com as músicas, com as letras. E vamos perceber que, ao mesmo tempo que sai desse contexto, dessa forma elegante do maneirismo, percebemos aqui também a questão dessa ruptura indo de um extremo ao outro, para o rock and roll. Então, ao mesmo tempo, estamos falando de olhar também para a importância dessa comunicação. E vendo que tudo isso partia desse olhar da comunicação, o movimento teve o nome a partir desse programa de TV. Porém, vamos perceber que quando chega em 1964, quando a ditadura realmente começa a se instalar no Brasil, isso tudo é proibido. Então, até mesmo a transmissão das partidas de futebol foram proibidas. Então, o espaço que antes era direcionado ao futebol passou a ser ocupado pela música. E esse foi um dos motivos que possibilitou o sucesso dos novos grupos e cantores na TV. Percebam que aqui vamos ter a questão da arte, da música, ao mesmo tempo vamos ter a questão da ditadura. Ou seja, dentro desse contexto político histórico, também é necessário enxergar que as letras das músicas, elas também vão seguir esse nosso contexto histórico. Lembrando que o nosso desenvolvimento, nosso caminhar artístico, ele sempre está interligado com tudo que acontece ao nosso redor, certo? Então, essas influências que fazemos influenciam automaticamente também na nossa produção artística. Dessa forma, vamos avançando.
E percebendo que mesmo tendo alcançado a fama, a Jovem Guarda foi questionada pelos críticos que afirmavam que o movimento não tinha compromisso com os problemas políticos e sociais que o país enfrentava. Mas vamos ver então se isso faz sentido? Vejamos algumas características da Jovem Guarda. A Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes, alcançando moda e gírias. As letras das músicas eram carregadas de paixões adolescentes e situações cotidianas. O movimento musical também foi chamado de Ye Ye Ye, uma referência ao refrão da música de Beatles. Então vamos perceber que tem essa questão. Olha só, falamos há pouco desse contexto político que era visto como um movimento que não se importava. Então, trazia-se sim essa questão das paixões adolescentes, porém, também havia esse olhar para as situações cotidianas, só que dentro desse olhar mais poético. Avançando, vamos perceber ainda a característica das roupas, que eram roupas extravagantes, como casacos com plumas, cores fortes. Então, trazia ali também a questão da presença. Dessa forma, o cabelo deveria ser comprido, como os do Beatles, a questão da postura, que deveria ser a mais descontraída. Então, algo bem relaxado ou descolado, né? Começa a partir daí, desse movimento. E as expressões populares retiradas das letras das canções que eram apresentadas no programa de TV que foi dado o nome de origem a esse movimento. Então, conseguem perceber que ao mesmo tempo em que conseguimos estar trazendo esse olhar para as situações cotidianas, também conseguimos trazer isso com uma leveza, com uma alegria. Então foi um movimento com muita cor e também com um movimento que trazia a importância da comunicação. A partir do momento em que nós passamos a compreender que essa comunicação não é apenas a comunicação expressiva, mas também a comunicação que hoje utilizamos, a televisiva. Isso mostra também a forma de chegar à arte ser entregue de uma outra maneira. Então, é possível perceber que essas expressões, elas vão surgindo também nesse contexto de comunicação. Começamos até mesmo vendo a questão dessas gírias, a questão de expressões que vieram naquela época e que, se formos conversar ainda em algum contexto, hoje ainda utilizamos. Então, quando falamos essas gírias ou esses jargões, essas frases, expressões, quando falamos a questão da barra limpa, até hoje tem pessoas que ainda utilizam. A barra tá limpa, gente. Ou seja, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quando falamos a questão da brasa mora, hoje em dia eu já não vejo mais utilizar. Mas era um contexto ali que vinha da televisão e que mostrava ali que era algo legal. Vamos junto? Era nesse sentido. O papo firme até hoje é visto. Olha só, heranças vindas desse tempo da Jovem Guarda, né? E aí, tudo certo? Tudo firme contigo? Como tá? Então, esse papo firme. E quando falamos de ficar pra titia, até hoje tem. Quantas pessoas não utilizam? Essa daí ficou pra titia, essa daí não casou. Então, o broto, que era aquela garota desejada, a gente já não vê tanto. Mas se você conversa com algumas pessoas mais maduras, elas ainda utilizam a questão do broto, essa questão da mulher bonita, né, jovem, desejada. Porém, ainda temos essas expressões hoje e conseguimos perceber que tudo isso vem
desse período, desses momentos em que a gente estava passando por essa transição aí de comunicação e que ao mesmo tempo vai vir também essa herança das expressões, do ser descolado, do ser distraído, né? E trazendo também essa jovialidade. Quando falamos da Jovem Guarda, não vamos olhar apenas para a questão realmente jovem, mas quando falamos dessa jovialidade, quando falamos dessa questão das expressões, estamos trazendo a questão de ser alguém ou manifestar algo mais descontraído, sem tanta preocupação. As coisas ao meu redor acontecem, eu tenho consciência, consigo controlar? O que está ao meu alcance, sim. O que não está, o que posso fazer? Apenas cantar. Então, é um pouco nesse sentido que esse movimento parte e vem trazendo para a gente também, a partir desse contexto histórico daquela época. Então, vamos ver alguns cantores que fizeram parte da Jovem Guarda? Olha só, você consegue perceber esses nomes na lista, também nas imagens ao lado. Então, temos aí, como falamos, esses ícones, né? Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia, que foram aqueles que deram início a esse movimento, que trouxeram todo o contexto para que a Jovem Guarda viesse realmente trazer um olhar para a sociedade diferente. E quando falamos também desse movimento, vamos ver que ele repercute também até os dias de hoje. Então, quando você fala, por exemplo, de Roberto Carlos, mesmo quem é novo hoje em dia conhece Roberto Carlos, já ouviu alguma música de Roberto Carlos, certo? Então, é um movimento que parte também não só para aquele contexto, não só para aquelas pessoas, mas que podemos ver que temos herança para as outras idades, para outras pessoas atualmente. E assim, as músicas da Jovem Guarda, podemos dizer que eram diversas músicas e que foram compostas na Jovem Guarda também com essa questão de trazer esse olhar diferente, de trazer essa questão descontraída. Olha só, fica aqui algumas dicas para que vocês possam apreciar depois. A música Meu Bem, Estúpido Cupido, Quero que Tudo Vá para o Inferno, Festa de Arromba, Devolva-me, Eu Te Amo Mesmo Assim. São músicas que foram compostas nesse período da Jovem Guarda, por esses artistas que foram aí os precursores desse movimento e que, claro, até hoje ainda marcam. Então, vamos perceber esse colorido, essa vida, essa descontração, ao mesmo tempo em que vamos perceber a diversidade de criar. Tudo isso que estamos falando é para poder enxergar o quanto a gente vai avançando quando fala da questão da composição musical, da evolução do nosso contexto social histórico, mas também da evolução artística e musical. Foi possível perceber, desde a questão da bossa nova, uma evolução que vai rompendo com um certo tradicionalismo, vai mantendo ali a essência, mas vai trazendo também aquela coisa do futurismo, do eu me preocupo, eu faço, eu posso, mas eu também vivo, tenho noção do que acontece ao meu redor. Mas eu posso trazer um pouco mais de alegria? Eu posso trazer sim um pouco mais de felicidade para tudo isso. Então, esses movimentos, eles não foram à parte ou deixaram de olhar todo o contexto da época, mas eles também trouxeram essa questão expressiva de uma forma mais colorida, mais viva e diferente. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.